Muito bem, estamos de volta. A seleção está em São Paulo, onde daqui a pouco enfrenta a Sérvia, no último amistoso antes da Copa. O desafio do Filipão é melhorar a defesa. É engraçado, eu não estou vendo todo esse problema na defesa que o Filipão está vendo. Roda aí. Uma seleção de craques na defesa. O Brasil, que se acostumou ao longo do tempo a ter sempre bons atacantes no elenco, hoje convive com uma safra valiosa de jogadores que atuam do meio-campo para trás. Júlio César foi considerado o melhor goleiro do mundo em 2010. Daniel Alves é titular absoluto do poderoso Barcelona há pelo menos 6 anos. Thiago Silva frequenta a seleção da FIFA entre os melhores do planeta. Davi Luiz acabou de ser vendido para o Paris Saint-Germain como o zagueiro mais caro da história. E o lateral Marcelo foi decisivo recentemente para a conquista do Real Madrid da Liga dos Campeões. Se a seleção brasileira for até a final da Copa, serão 7 partidas até a conquista do Hexa. E a confiança deste grupo é tão grande que eles acreditam ser possível não sofrer gols até o fim. 0 porque a parte defensiva da seleção ela é muito sólida, muito forte, mas eu acho que você tem que trabalhar cada vez mais. Eu estou te falando 0 porque eu acredito em todos que do setor defensivo, Davi, Dante, Henrique, Maxwell, Marcelo, o Daniel e o próprio Maicon, juntamente com os goleiros, claro. Desde a campanha vitoriosa na Copa das Confederações, tem sido assim. Entre partidas da competição e amistosos da seleção, foram 14 jogos, com 13 vitórias e apenas uma derrota. 43 gols marcados e só 6 gols sofridos. Do jeito que o Felipão gosta. Eu sigo mais ou menos uma filosofia de que montar um bom esquema, montar uma boa defesa, te dá melhores oportunidades ou chances de ganhar jogos e campeonatos. Na linguagem do futebol, dizem que os atacantes vencem jogos, mas grandes defesas ganham campeonatos. Então, o torcedor brasileiro tem bons motivos para sonhar com o Hexa. Eu falava aqui que eu não estava vendo esse problema que o Filipão enxergava na defesa. Eu não enxergo o problema na defesa. Eu enxergo um problema nos outros 2 setores que não estão fazendo o que o Filipão está pedindo. Então o problema não é na defesa, o problema é na marcação, que começa lá com os atacantes e de repente eles não estão fazendo exatamente o que deve fazer, né, Edmara? Boa tarde. Boa tarde, que bom ter você de volta, viu? Obrigadão. Olha só, concordo com você, eu também vejo isso. Eu e o Cadu falamos muito ontem sobre essa questão de meio, até em função do William e do Oscar, que eu acho que ali é que está a história, e talvez na lateral com o Marco. Eu acho que esses 2 jogadores no decorrer da Copa, eles podem ganhar a posição, tanto o William quanto o Marco. Hoje ele deve começar com o Oscar chegou ontem, eles conversaram e tal, mas está meio que fadado essa história ali. Por quê? Quando o nosso companheiro diz assim, nós temos uma safra do meio para trás de jogadores muito falados, realmente eles são muito falados, só que você fazer com que isso vire um conjunto também é complicado. Só que a técnica deles é maior. E eu comentava com o Cadu ontem o seguinte, talvez seja a seleção que você tenha menos aquela referência da experiência. Sim. Você vê hoje um Brasil muito mais novo, equilibrado. Nenhum campeão do mundo. Nada. Você não tem assim, você não fala assim, esse cara. Você tem o Neymar como o cara que todo mundo está de olho e tal. Mas os outros, você tem. Eles são muito iguais no contexto técnico. Talvez seja essa a vantagem do Brasil. Ô, Cadu, na sua cabeça ainda existe a dúvida da lateral direita? Na sua cabeça também existe a dúvida do meio-campo entre o William e o Oscar e na lateral direita entre o Maicon e o Daniel Alves? Cadu, boa tarde. Boa tarde, Everton. Saudades do amigo. Obrigado. É bom saber que vocês sentiram minha falta. Muita. Nós e um monte de gente, tá? Obrigado, pessoal. Vocês são. Eu vou falar, eu não posso falar foda, mas vou falar, vocês são foda. Um abraço a todos. Olha, na lateral direita, eu escalaria o Daniel Alves mesmo, não mudaria, não. O Maicon é um grande jogador, é uma ótima opção, só que eu acho o Daniel Alves mais técnico. Você acha que ele tem a carência para defender o Daniel Alves? Um pouco. Mais do que o Maicon? Sim, nesse aspecto o Maicon é superior, mas no todo eu ainda prefiro o Daniel Alves, então eu escalaria o jogador do Barcelona. No meio,
eu teria um time um pouco diferente. Eu respeito muito a escolha do Filipão e a gente tem que diferenciar opinião pessoal, preferência de erro, de absurdo. Eu, por exemplo, acho o Fernandinho muito mais jogador do que o Luiz Gustavo. Só que não acho nenhum absurdo escolher o Luiz Gustavo. Até não pela acho um crime, né? nem nada. O Filipão tem confiança nele. Então, não é aquela coisa que eu classifico como um absurdo. Ali, entre Oscar e William, eu ainda manteria o Oscar um pouquinho, mas com grande possibilidade de colocar o William. Na temporada no Chelsea, o William jogou mais do que o Oscar. No começo da temporada, o Oscar estava bem, depois foi caindo, flertou com alguns problemas ali com o José Mourinho. Então, lateral direito eu não mexeria, acho que no meio-campo eu ficaria mais com o olho aberto. E eu vejo até uma possibilidade que não foi tão testada, e eu teria feito esse teste ao longo da preparação, da seleção jogar sem centroavante. Tem hora que nem o Fred nem o Jô me convencem totalmente. E pode acontecer, né, Cadu? É uma outra transformação tática que eu acho que o Luiz Felipe já pensou. Até pelo que a gente tem visto nos treinamentos. Ontem mesmo ele fez uma redução de campo e ele ficou mais feliz com o treinamento de ontem, porque a galera tocou melhor a bola. E ele vai ter... Não é que a gente está querendo tirar o Fred do time, não é isso. Mas o Fred também não tem respondido ao treinar o conjunto. Ninguém questiona o Fred. O problema é ali a parte física mesmo não estando machucado, talvez não está com a possibilidade de correr tanto, para falar o português. Claro, agora um dos poucos méritos que o Mano Menezes teve na sugestão frente à seleção brasileira, e isso aconteceu mais no final, foi quando ele testou o tal do falso 9. Quando ele jogou sem centroavante, ele colocou um monte de craque, um monte de jogador leve e habilidoso juntos, né? Neymar, até fazendo essa função de falso 9, e o Brasil começou a melhorar, principalmente em termos ofensivos. É o que eu digo, o Fred seria o meu titular, mas pelo menos testado, eu teria feito esse teste com o falso 9. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes daria para jogar com o Oscar e o William. Sim. Né? Não precisava de sair nenhum dos dois, colocava esses jogadores mais soltos, mais leves. Ali. Você mudaria o posicionamento do Neymar? O Neymar seria esse homem mais solto, igual o Messi no Barcelona. Exatamente. Né? Aquela coisa, meu filho, você é o craque do time, você faz o que você quiser. Você tem essa liberdade. Claro, né, gente, não vou levar o pé da letra, o cara tem uma orientação ali. Mas de não ficar tão preso à ponta, por exemplo, de, às vezes, jogar entre o zagueiro e os volantes. E não bater ele com os pega laterais, ali uma zona morta, né, que muita gente porque diz. nesse caso, desse esquema que você está falando, você teria, imagina você ter dentro de campo o Oscar e o William para meter bola pro Neymar. E não que bater. tem explosão, que tem velocidade. Exatamente. E que tem um monte de zagueiro cintura dura que vai marcar. E aí, não é que a gente está dizendo assim, e também não é transformar esse time jogando em função do Neymar, mas é aproveitar o que o Neymar tem de melhor. E mais uma coisa, também em função do adversário. Porque dependendo do adversário que você tiver, não é necessário você ter o Fred plantado lá na frente tentando achar a bola. Não é isso. Você pode ter uma movimentação de frente que vai fazer com que o seu adversário fique mais piradinho do que efetivamente com o Fred lá. Que é um exemplo, por exemplo, para jogar contra a Espanha, que muda o repertório. A Espanha hoje ela joga tudo por cima. Tudo por cima. Ela vem muito pouco por baixo, até por um desgaste que eles tiveram. E é físico, é o desgaste histórico da questão de time mesmo. É um bom esquema para você jogar contra eles. Num outro sentido, você muda tudo, você vem com o Brasil, que você pode até dizer assim, nossa, o Brasil vem sem centroavante, que coisa mais, né? Mas é o moderno, é o que está aí para ser apresentado. E essa Copa vai trazer muita gente jogando e mudando formação em virtude do adversário. Muito. A Espanha tem um banco que responde muito bem. Ela pode não ter hoje nos titulares essa força que ela tinha quando ela foi campeã do mundo, mas ela tem um banco que responde muito. Cadu, o Jonathan esteve aqui na última terça, né? Na última terça-feira, e eu perguntei para ele sobre... ele comentou aqui que taticamente ele cresceu muito jogando lá. Ele aprendeu mais do que ele aprendeu aqui. Ele foi quase naturalizado, né? Eu não estava aqui no dia porque eu estava no Jogo do Brasil, não sei se vocês abordaram esse tema, mas ele foi quase naturalizado para jogar na Itália. Ele estava em Goiânia, né? Estava. Ele estava em Goiânia. Então, o que acontece? E ele falando desse negócio de ter crescido taticamente, aí eu imaginei, poxa, lá na Europa é meio que uma mistura muito grande de estilos de jogos ou de jogo, não é? Tem um treinador de um país, implanta um novo sistema, vem outro implanta, aí um vai aperfeiçoar os dois, cria um novo formato e tal. Você acha que nós vamos ter a Copa da Tática
Essa Copa tem essa peculiaridade em relação às Copas passadas? Uma Copa de muita tática, de muita inteligência, de treinador que se preocupa muito com isso? Ou não? Ou Copa não tem muito isso, tem mais aquele lance da motivação, da pegada, da entrega? Eu acho que a gente vai ter alguns treinadores muito táticos. Em alguns casos específicos a gente vai ver criatividade, esquemas diferentes. Só que eu não acho que dá para generalizar e dizer que é a Copa da tática. Até porque boa parte desses treinadores mais geniais, assim, que fazem coisas diferentes, estão nos grandes clubes da Europa. Eles não estão comandando seleções. Por exemplo, o Guardiola e o Jürgen Klopp. Os dois em times da Alemanha, um no Borussia, o outro no Bayern. Eles não estão ali, né, em seleções e são dois dos treinadores mais criativos do mundo. Para completar essa história de centroavante aí, uma coisa que a gente vai ver muito é seleções jogando sem centroavante. A Alemanha, na convocação inteira, chamou um centroavante só, que é o Klose, que provavelmente vai ser reserva. Né? Não tem nem reserva, não tem possibilidade, o resto é só jogador de toque, jogador de velocidade. A Espanha, com a naturalização do Diego Costa, tem a esperança de encontrar um centroavante, mas se ele não melhorar fisicamente, acho que vai de falso 9 também, não acho que vai jogar com o Fernando Torres de titular. Então, não vai mesmo. É uma possibilidade grande da gente ver isso sim, uma Copa sem centroavantes em muitos times. E só para responder isso que você colocou pro Cado, tem uma outra história também. Se perderam as estrelas por aí. Né? Nossa, então essa referência, dor no coração, rapaz. Pois é, essa referência passa meio que para os treinadores, né? Essa tática deles e tudo que eles se esperavam de ter esses jogadores, que era o diferencial das equipes, ela muda todo um contexto de jogo. Né? Ele não era o preferido, aquele não era. Quer dizer, você vai mudar toda a forma de jogar. Eu acho que essa Copa vai trazer muita surpresa. Você citou a Alemanha aí, mas eu vou transportar até para uma questão. Eu vejo a Alemanha uma seleção muito equilibrada, também entre os setores. A Espanha dispensa comentários, né? Todo mundo está cansado de saber e de ver jogar. Agora, a não vinda do Ribéry, o Ribéry sendo cortado da França, a França perdeu a referência. Basta você ver o que esse cara representou para o Bayern, né, nessa estada no time alemão. Então, exatamente, o Felipe está me lembrando aqui, um dos 3 finalistas de melhor jogador do mundo. Então, a França perdeu o seu grande craque. Eu estava vendo um canal fechado aí, que é a Fox, e o Eugênio Leal, que aliás é muito bom comentarista, dizendo que não é tudo isso, o Ribéry. Sim, senhor. Ele é tudo isso. O Ribéry, eu vejo o Ribéry hoje mais importante para a França do que o Neymar para o Brasil. Porque o Brasil tem esse equilíbrio e a França não tem. Olha, eu também acho o Eugênio um bom comentarista, mas nessa aí eu discordo frontalmente. E na realidade, se o Ribéry já é importante no Bayern, na seleção ele é ainda mais. Porque no Bayern ele tem companheiros melhores. Na seleção ele é mais dono do time. E a França já vive um problema que é o seguinte, a França já convocou mal. O Nasri, que é um grande jogador do Manchester City, que é meio atacante, foi deixado de fora e depois... E agora se falou o tempo inteiro nele, quando do Costa do Ribéry, exatamente em função da ausência e até da questão da liderança, porque você ficou sem líder, e aí? Só que aí, por um lado, o sentido lógico seria levar o Nasri. Só que depois que ele deixou de ser convocado, a namorada dele xingou tanto o treinador no Twitter que ele vai processar a mulher do cara. Né? Então, quer dizer, como é que fica? Ele já estava de férias ali, vai ficar um clipe estranho. Pois é, até podia dar certo, né? A moça foi lá, xingou e atenção, agora... esposas de jogadores. Tudo pode acontecer, gente. Quando a coisa não for favorável. Não, mas xingou mesmo, gente. Palavrão foi em inglês, nem foi em francês, assim, dava para todo mundo entender. Foi uma coisa... Ela quis que todo mundo entendesse. Terrível. Agora, olha... Eu acho para a França uma tragédia. Eu acho que a comparação com o caso do Neymar no Brasil procede sim. A pessoa pode achar um pouco mais, um pouco menos, mas é por ali. É uma tragédia para a França que, para mim, já não estava entre as principais favoritas, mas agora desceu de patamar, assim, de forma avassaladora. E nós podemos ter ainda hoje, não estou dizendo que vai rolar, o corte do Alexis Sanches. Aí eu vou te contar, aí eu fico deprimido, eu vou chorar hoje. Solta, mas solta mesmo na Copa do Mundo. Olha, a seleção chilena chegou na noite de ontem, o repórter Ricardo Feller está ao vivo da Toca da Raposa, concentração de la Roja. Alô, Ricardo Feller, grande Feller, boa tarde. Grande Everton, um abraço para você, aos amigos dos donos da bola em Minas Gerais.
começou um tumultozinho aqui, tumulto no bom sentido, porque ali está o assessor de imprensa da seleção do Chile, senhor de camisa branca. Wesley, vamos aproximar, por gentileza, porque você citou aí, Everton, a situação do Alexis Sánchez, que é atacante do Barcelona, uma dessas estrelas do Chile. Vamos ver o que está falando aqui o nosso amigo. Com licença, estamos ao vivo. Quando leen a alineação de los equipos. ¿Hubo charla con respecto al tema arbitral? ¿Algún consejo, sugerencia de la FIFA? Lo que hubo fueron, a ver cómo les dijera, la FIFA le dijo a los jugadores lo que podían y no podían hacer. ¿Cómo está Sánchez? Sánchez está muy bien, acabo de leer un comunicado que dice que lo que tiene es una inflamação en el hombro derecho. Não há problema? Não há problema. Ok, graças. Este é o assessor de imprensa da seleção chilena, conseguimos falar com ele ao vivo. Ele apareceu aqui há cerca de 5 minutos. O Sánchez, ele saiu daqui da Toca da Raposa, 7h30 da manhã de hoje, foi para uma clínica fazer uma ressonância do ombro esquerdo, ele sentia dores no ombro esquerdo e voltou às 11 horas da manhã para a Toca. Não havia uma informação oficial da seleção chilena ainda e agora o assessor de imprensa acaba de informar que não há problema mais sério com o Alexis Sánchez, atacante do Barcelona, atacante da seleção chilena, um dos craques desse time. Havia também uma dúvida sobre o Arturo Vidal, que é meio atacante da Juve, da Itália. Ele marcou 12 gols no certame deste ano, no italiano, e ele passou por uma cirurgia no joelho direito há pouco menos de um mês. Só que ele já está recuperado, inclusive jogou os últimos minutos do amistoso contra a Irlanda há poucos dias. É amistoso vencido pelo Chile por 2-0 e também está ok. O Chile não tem problema a princípio para a estreia na Copa do Mundo, que vai acontecer no dia 13 em Cuiabá contra a Austrália. Meu caro Everton Guimarães, a situação do Chile é esta. Você tem alguma pergunta? Fica à vontade. Em primeiro lugar, te parabenizar, né? Porque não é à toa que eu sempre chamei de rei do vivo, porque esse tipo de oportunidade que você teve de chegar metendo o pé na porta e perguntando é que te faz um grande repórter. Parabéns, é assim mesmo que tem que ser. Muito obrigado. Agora, quando é que será aberta ou será aberto o portão? Quando é que vocês entram? Vocês podem acompanhar aí durante a tarde toda? Não vão acompanhar? Como é que fica a situação daqui para frente? A situação é a seguinte... O povo entra também, Félio? O povão também pode acompanhar? Oi? O povão pode entrar e acompanhar? A situação é a seguinte, o Jorge Sampaoli, que é treinador do Chile, ele é meio avesso à imprensa, ele não é muito simpático à imprensa. Então acontece o seguinte, não há expectativa de entrarmos na Toca da Raposa. A princípio, imprensa somente do lado de fora, torcedores também. Só que a seleção do Chile faz hoje o primeiro treinamento em solo brasileiro. O Chile chegou ontem à noite a BH, faz hoje às 6 horas da tarde, essa informação já está confirmada oficialmente pelo Chile, no Sesc Venda Nova, que é onde a seleção brasileira esteve ano passado, treinando para a semifinal da Copa das Confederações. O Tahiti esteve lá, a Nigéria também, Japão. Então, o primeiro treino oficial do Chile no Brasil, aqui em BH, hoje às 6 horas da tarde, no Sesc Venda Nova. Aí sim, um treinamento aberto à imprensa e também a torcedores. Foram colocados à disposição 1.000 ingressos. Esses 1.000 ingressos já distribuídos. Não há mais ingressos para esse treinamento. Algo mais, meu caro Everton? É isso aí, Feller. Obrigado pelas informações, parabéns. E aí, qualquer novidade pintada aí, você pode chamar, ok? Ok, Everton, então eu faço o seguinte, eu te convido aos nossos colegas de estúdio, aos telespectadores dos Donos da Bola, para assistir comigo como é que foi a chegada da seleção chilena ontem à noite aqui em BH. Vamos ver. Hora de registrar cada momento com um clique, ou bem mais de um. Checar os equipamentos, regular a câmera. Bater o branco, como dizemos. Tudo pronto, é soltar a voz. Um time de jornalistas chilenos e brasileiros em frente à Toca da Raposa. Todo mundo à espera da seleção do Chile. E nunca eles, os chilenos, esperaram tanto da seleção nacional. O equipo retomou o futebol que a la gente le gusta, então a expectativa é muito positiva. Para receber a seleção chilena, torcedores chilenos, poucos mas barulhentos, otimistas acima de tudo. Estamos muito contentes e vamos torcer, não é? Salir campeão mundial, sim. Campeão? Sim, sim. Isso é o que pensamos todos, a maioria dos chilenos, e é o que queremos. Já era quase 11 horas da noite quando o comboio trazendo a delegação do Chile apareceu. Uma chegada tranquila, até demais. Os jogadores foram vistos por segundos até o ônibus entrar na Toca da Raposa. O Chile é a 4ª seleção a chegar ao Brasil. O primeiro treinamento já está marcado para esta sexta-feira, por volta das 6 horas da noite. É o início da preparação em solo brasileiro para a estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 em Cuiabá contra a Austrália. O Chile está no grupo B, que tem ainda Espanha e Holanda. Se não consegue um triunfo com a Austrália,
saldría con mucha presión, más de la que significa ya enfrentar a España, a Holanda, los finalistas de la última Copa. La Roja já está no Brasil. E pelo jeito vamos ouvir e muito certo grito. Sí, 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 lele, viva Chile! Sí, 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 lele, viva Chile! Eu simpatizo muito com o povo chileno, com o país, com a seleção chilena. E aquele vídeo motivacional que vocês rodaram aqui na quarta, na terça, não foi ontem, né? Ontem. Aquele vídeo é um negócio assim, extraordinário. Onde no final ele fala, nós não temos medo, por causa do grupo da morte, não temos medo da morte porque já vencemos. Em alusão aos mineiros que ficaram lá dentro daquela mina e tal, que foram resgatados. Aquele vídeo é sensacional. Agora está na hora de realizar o sonho do carro novinho. A Luaninha está aqui para me deixar mais feliz, não é? E quem não fica feliz ao lado da Luaninha? Isso levanta o astral de qualquer um. Né, Luaninha? Isso aí. Pode rir mesmo que é verdade. Olha aqui, saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 495. Preste atenção, isso não é financiamento porque não tem juros. Então você vai pegar o telefone e vai ligar agora 30030122 e para o carro, parcelas a partir de 280, hein? Você já consegue trocar de carro pagando menos de R$10 ao dia, mas você não pode perder tempo. Você tem que pegar seu telefone agora ou então anote o telefone, depois do programa liga. 30030122 é o melhor consórcio para você. E um detalhe, você pode fazer a troca de chaves. Seu carro entra como lance, é só você ligar o 30030122. Você não tem dinheiro guardado para dar um lance e retirar o seu carro na hora? Ou seu crédito mais rápido? A Brasil tem a solução. É o lance facilitado. Na Brasil você pode usar parte da sua carta de crédito como lance. É isso mesmo. Você escolhe o carro que quer, de qualquer montadora, não tem mais desculpas para andar a pé. Ligue agora 30030122, confira o regulamento, mas as vagas são limitadas para essa promoção. Então corra e ligue agora 30030122, seu automóvel por menos de R$10 ao dia. É só no consórcio Brasil, Bracon, ou Embracon Brasil, 30030122. Corra para lá, a Luaninha vai lá te atender agora. Daqui a pouco você liga de novo, fala com ela e a gente fala de... Daqui a pouco você volta, Luaninha? Daqui a pouquinho, é. Então, beleza, te espero então. O Twitter tá bombando porque eu pensei que o povo não gostava de Copa do Mundo assim, em programa esportivo, mas tá bombando. Põe o Twitter aí, vamos ver como é que tá. Olha o Matheus aí, ó. A falta de um jogador com experiência como o Ronaldinho pode ser decisiva em jogos mais difíceis para a seleção. Começa com você, Edmara. Eu acho que nesse grupo do Felipe, aí o Felipe teve que fazer, Luiz Felipe Scolari, obviamente, teve que fazer essa opção por ter um grupo mais coletivo, não. E também porque quem tem que ser cobrado são esses jogadores que não se cuidaram ou não estiveram tecnicamente, porque essa Copa era do Kaká, do Ronaldinho, do Adriano. Não, sim. Kaká numa tá reta final. A mulher do Nasri xingou o técnico da França. Do Kaká, largou ele, rapaz. Então tá bombando nas redes sociais também. Mas não é que tinha que ser por aí. Aí você ficou com uma lacuna. E aí você vê com um monte de gente nova renovando uma série de coisas. Por quê? Porque realmente esses jogadores não responderam ao que se esperava deles. Então, dentro disso, você foi para um coletivo, que foi a opção que foi feita. No caso do Kaká, eu sei que você concorda também, mas só para deixar claro, aí azar, circunstâncias e talvez fatores técnicos, né? Porque se tem um cara que se cuida, que é todo bonzinho, todo certinho, mas talvez o Kaká. As opções... Talvez a mulher dele não ache isso tanto em outro aspecto, mas... dentro de campo ali... Mas o Kaká, talvez as opções profissionais que ele fez. Né? Não, aí as mudanças de time... O Felipe está me lembrando aqui da Copa passada, quando deu aquela celeuma desgraçada por causa da contusão no pubis dele. Muita gente cravava, inclusive o Juca Kfouri cravou na oportunidade, que ele nunca mais seria o mesmo Kaká. E acertou, né? Não é? Porque o Guga teve essa contusão, contusão no pubis... Para atleta é um negócio assim, assustador. Aliás, então ele realmente nunca voltou a ser o mesmo, mas também não estava tão mal no Milan. Não estava tão mal, mas esse episódio aí com o Juca Kfouri, inclusive, foi a vez que o Kaká mais pisou na bola, na minha opinião, porque o Juca escreveu um texto dizendo que ele não seria mais o mesmo, que a contusão era mais séria do que imaginava-se, e na prática a gente viu que ele acertou, bem ou mal, ele acertou. E o Kaká, na resposta para o Juca Kfouri, foi muito infeliz, entrando em coisa de religião, falando que o cara era ateu e do mal só por causa disso. Do mesmo jeito que tem que respeitar a religião do Kaká, tem que respeitar opções diferentes das dele, né? Então foi a única vez com o pé errado, que o Kaká vacilou aí em declaração. Mexer nisso aí nunca é legal, né? Nessas questões. Não. Agora, até porque, se você dizer, o fulano não tem Deus no coração...
Pô, então você está desrespeitando o que é ateu. Isso nunca é legal, né? Deixa eu só dizer uma coisa aqui antes da gente voltar às matérias do programa. Eu estou vendo muita gente também falar de oba-oba na seleção. Eu até falei isso no Jogo Aberto agora há pouco. Gente, vamos lá. Você tem uma Copa no Brasil. A primeira e última foi lá em 1900. A primeira e última não. A primeira em 1950. Aí volta em 2014. Aí você vai para a Granja Comari, o alto número de jornalistas credenciados, principalmente aqui do Brasil. Você tem o Neymar, que é o grande craque, é referência dessa seleção. Tudo isso... Tem cevada ou não plantado? Favorece... Não tem. Tem plantação de cevada, que na verdade é uma onda danada, não tem coisa nenhuma. Então, como é que você... O que é o oba-oba? O oba-oba, ele não está dentro do grupo. Não é porque o grupo é bom, brincalhão, que tem oba-oba. Os caras são assim. Aqui fora do ar, a gente brinca também. Né? Só que o cara entra em campo, vai lá e arrebenta, como fizeram na Copa das Confederações. A Copa é outra história. Eu estou dizendo que o oba-oba, ele não existe. Então eu fico vendo as aves de mau agouro falando, isso aí, a gente já sabe o final. Que isso aí... Gente, perder e ganhar uma Copa é algo absolutamente normal. Você não ganha porque o seu grupo é sério, sisudo, sistemático, usa pente Flamengo no bolso, passa brilhantina no cabelo. Não é isso. Entendeu? Mas se o vestiário é bom, se na concentração o clima é bom, se tem equilíbrio entre os setores, o único questionamento que se faz é do Júlio César no gol, mas não é dos piores também. O que mais nós precisamos para ganhar, o que mais credencia o Brasil a ganhar uma Copa? Jogar em casa. E eles estão felizes. Oba-oba é da torcida e de alguns da imprensa. Como tem médico ruim, jogador ruim, tem gente da imprensa também que faz esse oba-oba. E eles estão felizes, não é, Cadu? Eles estão felizes. O Luiz Felipe Scolari falou o tempo inteiro, esse é um grupo feliz. Eles estão felizes de estar no Brasil, eles estão felizes de estar disputando uma Copa em casa, eles estão felizes porque a família toda deles está aqui vendo. Geração privilegiadíssima. Então você quer o que deles? O que o Felipe cobrou foi uma seriedade de treinamento, uma concentração maior no treinamento, que ele já disse que ontem ele conseguiu fazer com que eles tivessem isso um pouco mais, o que é normal. Eles são muito novos, é um grupo que está se formando agora, é o menor tempo de preparação de seleção dos últimos anos. Ponto. Você tem que fazer isso tudo dar certo em pouco tempo. Normal. Eu vi gente criticando que o Neymar passou embaixo da mesa de ping-pong, já foi ping-pong, então não pode fazer nada, o jogador não pode andar com fone, tá errado. Não pode andar debaixo da mesa, tá errado. Não pode receber a namorada, dar um beijo à namorada, tá errado. Então pode o quê, cara? Se fecha, critica. Se abre, critica também. E na realidade a gente tem que elogiar, porque nesse aspecto eu acho que a seleção encontrou ponto de equilíbrio. Esse ano não está nem fechado demais, nem aberto demais. Tem espaço ali para a família de vez em quando, a imprensa tem ali espaço para conversar. Acho até que às vezes alguns privilégios voltaram de forma equivocada, coisa que na era Dunga não existia, porque ele tratava totalmente todo mundo igualmente mal, né? O Dunga tinha essa característica. Eu também não acho que a oba-oba de dentro, a única coisa que eu queria destacar nessa linha é a seguinte: eu acho que há um desconhecimento, e isso não é do grupo da seleção, não é de comissão técnica, e também as pessoas não têm culpa, ninguém tem obrigação de conhecer futebol uma determinada quantidade. Por exemplo, da qualidade de uma Croácia, sabe? Eu não vejo nenhum fim do mundo, não acho nada improvável assim a seleção empatar com a Croácia. Também. Tem bons jogadores ali. O Barcelona está contratando um jogador da Croácia saindo do Sevilha agora por milhões e milhões. Tem o Modric, que é titular do Real Madrid, seria titular da seleção brasileira. O zagueiro que joga pela direita, Ivanovic? Não, Ivanovic é da Sérvia. É da Sérvia, hoje. Da Croácia. Desculpa, estou falando do Croácia é o primeiro adversário, aí fica todo mundo assim, nossa, é fácil, tem que passar por cima. Não tem que passar nada. Só uma passada rápida também sobre essa questão da Sérvia de hoje. O Filipão não queria. Não, e também queria uma seleção mais fraca. Mas, na realidade, eu acho que vai ser um amistoso muito bom para avaliar. A confusão foi natural, porque há muitas semelhanças e o raciocínio que eu apliquei à Croácia vale para a Sérvia também. Hoje também empatar esse jogo 1-0 no final e todo mundo achando um absurdo, tacando bandeirinha no Morumbi, igual aconteceu na outra vez. Qual é o nome daquele lateral, do lateral esquerdo da Sérvia, que joga no Manchester City? Kolarov. São os dois mais conhecidos, né, Cadu? Tem o Ivanovic, que pode ser lateral direito ou zagueiro. Na Sérvia ele deve jogar de zagueiro. Com 3 zagueiros hoje. E o Kolarov, que joga na lateral esquerda. Os dois são muito bons. Tem
Mas tem outros bons jogadores também, e a Croácia é melhor ainda, e o Brasil deu sorte que o Mandžukić não vai jogar. A única coisa que eu acho... Olha, o Mandžukić seria titular da seleção brasileira também. O principal jogador da Croácia, e que eu também acho, fatalmente, se fosse brasileiro, seria titular. Pela característica de jogo, né? Olha, vamos falar de futebol mineiro, daqui a pouco a gente volta para a seleção. Alô, torcedor cruzeirense, novidade na Toca da Raposa, a novela Neilton. Aliás, o Júnior Brasil trouxe aqui já há algum tempo, bancou, né? Muita gente trouxe a informação de que poderia. O Júnior Brasil trouxe isso em 2011 e ele falou... É verdade. Tem um tempão, né? Então ele bancou que já estava contratado e, de fato, a novela Neilton, que vinha se arrastando desde janeiro deste ano, chegou ao fim. Nessa quinta-feira, o jogador de 20 anos assinou por 4 temporadas com o Cruzeiro, que adquiriu 40% de seus direitos econômicos. Neilton é mineiro, de Nanuque, e desde 2009 atuava pelo Santos, onde conquistou 5 títulos nas categorias de base. Dentre eles, a Copa São Paulo em 2013 e em 2014 também, e a diretoria celeste não parou por aí. O atacante Marquinhos, que está no Vitória, aliás, é essa informação bancada pelo Diogo Ramalho aqui, trouxe em primeiríssima mão, também foi anunciado como novo reforço. Os direitos econômicos do jogador foram adquiridos pelo Desportivo Brasil, que é o clube da Trafic, que repassou ao Cruzeiro. Marquinhos, de 23 anos, se apresentará então na Toca após o dia 30 de junho, data do fim de seu contrato com o clube baiano. Eu gostaria então de que vocês discorressem sobre o assunto. O Souza também já fechou com o Santos, foi embora, não é? O Elber com o Coritiba. Fala-se na saída do Wallace, zagueiro, que, aliás, quando a primeira vez que eu vi esse menino jogar, eu, pelo olho, o seu verme que tem, eu bati o olho e falei, esse menino é craque. Craque não, Novo Beckenbauer, você falou. Eu falei, esse menino será um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro. Isso pode acontecer ou não, mas eu acho que vai, hein? Que quem vê esse menino jogar, esse menino é muito bom zagueiro. Eu não sei se vale o que estão falando, que estão pagando e tal, mas esse menino ainda vai arrebentar. Zagueiro leve, bom na bola aérea, bate com as duas muito bem, faz umas viradas de jogo que normalmente o zagueiro tem dificuldade, né? Tranquilo, vai arrebentar esse menino, esse Wallace. E aí tem o negócio do Dedé, fala-se também do Júlio Batista do Malone e tal. No Santos, né? Malone mais nova também, novidade, que o Malone pode seguir o mesmo caminho e parar no Santos. O Malone, a gente falou aqui, né, que o empresário dele tem uma cobrança para que ele jogue. Então, será que a resposta do Cruzeiro foi qual? Aqui ele não tem lugar, então lá no Santos você pode jogar. Mas como, da mesma forma, esses meninos que estão chegando, tanto o Neilton quanto o Marquinhos, eles não têm lugar no time titular do Cruzeiro. São apostas, de grupo, são somente apostas. Se o Neilton não tivesse o cabelo moicano e não tivesse passado pelo Santos, ele seria uma aposta... Tingido o cabelo, aí botaram ele... o novo no DVD do Felipe, ele deu um caicai ali, rapaz, foi igualzinho o Neymar, no DVD que o Felipe fez aí do Neilton. Aliás, sempre os mesmos lances, né, Felipe? Tá na hora de renovar isso aí. Tá esperando chegar pra fazer porque ele tá falando aqui que o Neilton só tem isso aí pra gente ver, que deixou de lembrança e tal. Então, o Neilton é uma aposta, Marquinhos uma aposta. Ponto. O Marquinhos, todo mundo questionou, porque o dia que... clubes, E assim, porque o dia que foi perguntado, o Marcelo falou que não era o jogador que ele queria. E aí? É um bom jogador. Você sabe que o jogador, quando o treinador falar isso, ele chega e tufa, né? Agora, o elenco do Cruzeiro é muito bom, né? esses caras não... Mas a gente não fala isso com um tom de crítica, né? Ontem, falando que a aposta justamente valorizando o elenco do Cruzeiro, já tem aquele malão que manda mensagem. Se você está desvalorizando a imprensa atleticana, as coisas... Olha, são jogadores que justamente pela qualidade do elenco do Cruzeiro não vão ser prioridades, né? Claro que não. E outra, eu acho o Souza um bom jogador. Você falou isso ele aqui. que está saindo ali, eu acho que eu prefiro ele do que o William Farias, por exemplo. Que ali entre os reservas... Ele não apresentou nada, o Souza apresentou muito todas as chances que ele teve. É claro que teve a história com o Marcelo Oliveira, e é inegável que isso pesou. Claro. Mas, né, não acho que vai ser um grande problema também, não, tá? Porque o Cruzeiro tem um elenco muito bom e ele não é titular. Mas é aquele tipo de jogador que se desse para segurar, se desse para resolver poderia ser útil, com panos quentes, essa história do Marcelo Oliveira, seria útil. Agora, o elenco do Cruzeiro é tão bom que nessa parada, muitos times ligam para o Cruzeiro, pedindo pelo amor de Deus para o Cruzeiro liberar jogadores que não estão sendo utilizados aqui.
Porque em outros lugares eles teriam espaço. O Grêmio fez isso. O grupo está muito grande. Um grupo muito grande, assim, muito difícil de trabalhar. Na verdade, você pega hoje, isso, e eu acho que está muito claro, até mesmo na mente do torcedor do Cruzeiro, de que o Cruzeiro está apostando no Neilton e apostando no Marquinhos. Nenhum dos dois tem bola para chegar e ser titular no Cruzeiro hoje. Não. Pode se tornar? Pode. Lembra quando contrataram o Ramires? E também se sair alguém, né? O William, por exemplo. Ramires, gente, esse William ficou uma interrogação. O Ramires chegou e arrebentou. Mas você não acha que ficou uma interrogação na questão do William? Mesmo a gente achando que nem Marquinhos e nem o Neilton chegam nessa condição de titular, vai resolver essa situação do William? Que segue o impasse, né? E ninguém sabe que pé que tá. Porque tá chegando um monte de gente, não resolve a situação dele. Só que eu acho que é um jogador extremamente qualificado e que nada tem a ver com essas chegadas. Eu acho que o Cruzeiro perde muito. Mas se o William não ficar. Digamos que o William não fique, Neilton e Marquinhos não tem lugar. É isso que eu tô falando. Também não. Tem o Dagoberto, o Ricardo Goulart, Everton Ribeiro. É verdade. Mas olha aqui, eu tenho uma informação importante da Dimara aqui, mas antes, falar do treino do Ronaldinho, né? Tem imagens aí dando uma trotadinha lá, tá, o Ronaldinho, né? O Rodrigo Genta, as imagens do nosso grande Rodrigo Genta, meu irmão. E o Ronaldinho treinando, feliz, né, Ronaldinho? Feliz. E tem meio que é tarado mesmo, né? Porque o cara vai ver o treino nessa situação, ninguém lá falando de clube. Que coisa histórica. O cara tinha torcedor ali vendo. Tem gente que é impressionante. Você vê, quando é que você imaginou que o Ronaldinho fosse treinar na Vila Olímpica? Não é bacana? Né? Que já teve os grandes nomes do Atlético. O Éder Bomba, que está assistindo o programa, grande Bomba, que eu vou ter o prazer de trabalhar ao lado dele lá em São Paulo, durante a Copa, pelo Brasil. Olha lá, a Vila, matando saudades, né? De quem viveu tempos áureos do Atlético dos anos 80 na Vila Olímpica. O torcedor ficava fácil xingar ali também. Quase que sentou repórter ali fazendo matéria. É verdade. Muito bacana. O Ronaldinho, cara, eu sou muito suspeito para falar, porque a gente acompanhou, né, a ascensão do Ronaldinho, a explosão do Ronaldinho no futebol europeu, a chegada dele ao Atlético e o que ele proporcionou para a história do Atlético, né? Disse aqui, reafirmo, que acho que o Vitor é um jogador para o Atlético mais importante que o Ronaldinho, mas é inegável que se o Atlético hoje é um clube mundialmente conhecido, tem muita ligação com o Ronaldo. O importante é a permanência dele, desde que ele jogue bem, né, Dimara? Independentemente das críticas que a gente faz ao que o Ronaldinho não está jogando hoje, é um ídolo mundial, é um ídolo que a gente acompanhou a ascensão dele em termos internacionais e tudo que ele fez. Você vê ele treinando na Vila, tão próximo, né, nessa situação histórica, é um ídolo mesmo, a composição é essa, todo mundo viu aí nos Jogos do Atlético pela Libertadores, como que é fora daqui, né? E o bacana foi que as conquistas dele tinham sido todas fora, e a conquista dele em termos de Brasil veio com o Atlético. Acho que isso é que é importante. Tomara que ele tenha toda essa consciência e volte a apresentar esse futebol que a gente espera. Eu acho um saco você ter que ficar comparando, quando você fala do Cruzeiro, você fala do Atlético, mas em locais onde o futebol é polarizado, isso é quase que impossível de não ser feito. Tem que fazer. Mas quando se cobra inteligência para analisar a relação custo-benefício do Júlio Batista, você tem que trazer isso para o Atlético também na temporada 2014. A relação custo-benefício do Ronaldinho não tem sido boa. Tomara que após a Copa... Nossa, aí vai ter um monte de cara que não vai entender nada que você falou, que vai achar que você está falando que é exatamente a mesma coisa. É importante salientar que não tem ninguém comparando o Júlio Batista com o Ronaldinho. Né? Por favor, não é um monstro do futebol, Júlio Batista é um bom jogador. Né? Mas estou dizendo da relação custo-benefício, que se paga alto salário... Ajudou, obrigado. Se paga alto salário, e eu tô tão... tranquilo, eu estou esquentando a cabeça com injeção de saco, meu. Se quiser xingar, xinga, porque o problema maior que eu tive foi na terça-feira, que a minha sogra morreu, que era minha mãe. Então pode xingar, que eu não estou nem aí. Cuspa à vontade, que eu sou inoxidável. Então é o seguinte, o que eu estava te falando, sabe, ô Ito? Falando de Ito, você matou, na agora você também é danadinho. Olha aqui, mas não é voltar, aí se ganha a Recopa, já dá um ânimo nesse grupo. Falando em Recopa, tem novidade aí, né? Quando é que o time vai antes para a Argentina, mas você falou com o Levir hoje? Então, eu falei com o Levir hoje de manhã, o Levir está em São Paulo, né? Aliás, está todo mundo em São Paulo. Aí falou de para de me ligar, entendeu? Dá um tempo. Me dá um tempo. Rapaz, o Lincoln está me dizendo aqui que ele está no Donos da Bola lá de São Paulo agora, mas não vai mudar de canal para assistir, não. Espera acabar, ele está lançando o livro, né? Ele vem ao nosso Donos da Bola também depois. Ele está lançando o livro em São Paulo e aí conversando ele falou... espetacular, né? Que a história do livro dele é muito vida bom. Dele é muito legal. E você sabe que ele acabou contando que o pessoal queria que ele trocasse o título, porque achou que ia ser ruim contra a imagem dele. Que então, tem nada disso. Chama atenção pra caramba. Sensacional, muito Achei bacana. Que foi muito bacana. Também acho. Brincar com isso, né, Neymar? Brincar com a crítica.
Ele estava me falando disso porque ele deu aquela entrevista, a gente fala mesmo aqui hoje na Fox, que eu achei que foi a melhor entrevista do Levi Coupe. Eu não vi. Foi fantástica. Aí eu falei que a gente quer ele aqui para dar uma entrevista tipo aquela, com toda aquela realidade de futebol que ele falou, ele se comprometeu a vir. Mas aí, dentro disso, o Levi estava explicando que o atleta se representa na quarta-feira, né? Faz já 3 dias ele treina aqui, depois viaja lá para a China, e que na volta eles chegam e vão 10 dias antes para a Argentina do jogo do Lanús. Eles vão estar 10 dias antes, vão fazer essa pré-temporada do Atlético, depois de passar pelos jogos na China, vai ser feita na Argentina. O Felipe não conhece, nunca foi para a Argentina, ele está falando aqui que é por causa da altitude. Mas enfim, Felipe, estou brincando com você, a ocupante aqui do orifício auricular. Você acha que, Ido, vou te fazer uma pergunta agora, o fato do Ronaldinho ter ficado, tá treinando e tal, não dá para falar que está feliz, que ele sempre está rindo. Então não dá para você relacionar, ele está rindo lá. Não, ele sempre está rindo, ele dormindo, ele fica assim e tal. Mas você acha que tem alguma relação do tipo, vamos recuperar para arrebentar no segundo semestre, ou já que está saindo, fica aí treinando? Vou te dar um castigo. Eu acredito que ele fique. Eu tenho uma informação que ele tem uma fonte até boazinha, uma fonte boazinha é bom para danar, hein? Que ele fica e cumpre o contrato até no final do ano. E você estava perto, eu vou te falar quem me falou daqui a pouco, você é amigo dele. O que você acha? Eu acho que fica também. Não só por causa dessa história dos treinamentos, uma soma de coisas. Eu acho que se fosse para sair, a situação já estava resolvida, ou então mais próximo disso. Talvez não sacramentada, mas a gente com algo mais palpável. Vai para clube tal, o boato, o rumor ia estar mais presente na imprensa ali, por ser o Ronaldinho, já ia ter vazado alguma coisa mais concreta. Uma soma de coisas me levam a crer que ele vai continuar. E se for nesse espírito de treinar, quando muita gente está descansando, quando muitos times estão parados, nesse intervalo enorme que vai ter aí no meio da temporada, aí que fique mesmo, né? Se você estiver interessado, se levar a sério, é um cara que pode ser muito importante. Muito bem, te dou um abraço aqui para a cidade de Pedro Leopoldo, né? Para São Tiago, Montes Claros, Angélica, um beijo para você lá em São Tiago, muito obrigado. 7 Lagoas, já fui a São Tiago, lá tem uma festa do café com biscoito lá, mas e aí o biscoitinho... Festa do café com e eles distribuem lá na... Você molha o biscoito no café? Não, aí fica à vontade, de acordo com o gosto do cliente, né? Molhar o biscoito é comigo mesmo, para não doer a gengiva. Mas então é o seguinte, eu fui lá, e aí ficam as barraquinhas na rua, e você vai passando e vai tomando café e comendo um biscoito que é fabricado na cidade, naturalmente, essa é a cidade do biscoito. Mas eu comi tanto, e minha caixa é grande, rapaz, na hora de vir embora, eu vim até meio querendo passar mal. Porque eu tudo na minha vida é intenso. Eu como mesmo. Até a salada, né? Aquele dia você passou mal com a salada. Para comer salada. Para comer uma árvore inteira. Para comer uma salada com pepino, eu como uns 12 pepinos. Olha aqui, deixa eu ir para o intervalo, que eu estou numa fome muito grande. Tomar um cafezinho aqui, um biscoito lá de São Tiago. E a gente volta em 2 minutos. Dá uma olhada no biscoito ali rapidinho. A gente volta em 2 minutos aqui na tela da Band. Não saia daí, não vai passar para o dono da bola de São Paulo para ver o Levi Coupe, não. Hein?